Senhor, estamos aqui reunidos porque queremos ouvir a Tua palavra, a mensagem que o Senhor quer dar a cada um de nós. Essa é a Tua igreja, Senhor. Contempla cada servo e serva Tua. Ajuda-nos a Te amar com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, Senhor, pois foi para Te adorar que nós nascemos. Fica conosco, Senhor, pois precisamos do Senhor. Amém, Jesus. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós que está aqui. E eu rogo a Deus nesse instante, porque eu penso nos nossos irmãos que estão doentes e que não podem estar aqui. Tem uma irmã, a irmã Carolina, que a gente sempre traz quando vem para a igreja. E foi com grande tristeza que ela me ligou ontem à noite, 11h30 da noite, dizendo que não poderia vir, porque a filha estava muito doente. Então eu rogo a Deus que Ele, na sua infinita bondade, vá até aquele lar. E Ele cuide daquela filha que sofre porque ela briga com um câncer feroz. Então que Deus a ajude, que Deus encoraje a nossa irmã. Que o Espírito Santo nos convença da bondade e do amor de Deus. E que Ele nos inspire a compreender e nos atraia para essa benignidade do Senhor. Essa manhã eu estou com uma missão de trazer a mensagem do Senhor. E eu peço ao Senhor somente que eu seja a boca dEle. Então não olhem para mim, porque eu tenho muitas imperfeições, eu não sou profissional, né? Eu sou uma irmã como vocês. Mas aqueles que estão na fileira da casa do Senhor, tem que estar pronto quando o Senhor chama para alguma missão, né? Então eu rogo a Deus por todos aqueles que nos seus corações sofrem pela tristeza, porque sabem da sua limitação, conhecem que não tem tanta habilidade assim para assumir determinados projetos, né? E tem vontade no coração. Então é para você a mensagem de hoje. É para você, cada mulher, cada menina, porque hoje é o dia, né, da mulher missionária adventista. E eu gostaria, antes da gente começar a palavra, de contar para vocês, mulheres, que hoje a gente experimenta, a gente sempre experimentou, nós mulheres dos países ocidentais, a liberdade, a imensa liberdade de andar com a Bíblia, de sentar ao lado do esposo, né, de participar no mesmo ambiente físico do esposo, no culto ao Senhor. Mas deixa eu dizer para vocês como era no tempo de Jesus. No tempo de Jesus havia a cultura hebraica onde a mulher era tida como a grande responsável pelo pecado no mundo. Quando havia um funeral, a mulher era colocada na frente, o caixão vinha atrás e o homem logo depois do caixão. Sabem por quê? Porque ela era a culpada por aquele pecado que causava a morte. A mulher não tinha direito à salvação por mérito. Olha que ignorância. E quando o homem ou algum ser pode ter mérito na sua salvação, não é? Nem as mulheres tinham, nem os homens tinham. Se você tem o pensamento de que há um mérito em você pela salvação, está na hora de parar e aprender e reaprender, porque é pela graça. Respirem fundo agora, de verdade. Vocês sabem o que é isso? Isso é graça. Isso é graça. Porque no jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam, Deus disse para eles que se eles desobedecessem, eles iriam conhecer a morte. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. A morte teria que vir instantaneamente por ocasião do pecado. Acontece que nós estamos falando de um Deus onde a graça dele sempre se antecipou ao pecado. E a graça de Deus já estava pronta, mesmo antes da fundação do mundo. E se hoje respiramos, se hoje nós contemplamos um campo de agricultura dando frutos, se hoje nós temos uma água que mata a nossa sede, é pela graça. Porque Deus estendeu o seu perdão de uma forma que toda a humanidade fosse atingida por ela. O pecado aconteceu, automaticamente a graça também entrou em ação. Então, todos os seres humanos, até mesmo aqueles que rejeitam a Deus, eles usufruem dessa graça.
E se hoje nós vemos pessoas completarem 80, 90 anos, isso se chama perdão temporal de Deus. É o perdão que é oferecido a cada ser humano, do pequeno ao maior. Agora, há um perdão diferenciado, que é o perdão para a vida eterna. Esse perdão só vai ter aqueles que dão resposta ética para Deus. E aí é onde entra a comunhão com Deus, é onde faz a diferença. A grande diferença é usar essa liberdade que Deus nos dá para escolher servi-lo ou não. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus em Miqueias, no capítulo 6, no verso 8. Me deixem tomar um pouquinho d'água. O título da mensagem de hoje é Por que eu, Senhor? Eu me perguntei, por que eu? Deus sabe as minhas limitações, mas eu estou aqui principalmente porque eu tenho um amor tão grande por essa igreja. Embora eu não saiba o nome de todos, mas eu tenho um amor muito grande por essa igreja. E se o Senhor me chamou, é porque o Senhor queria me usar para dar a mensagem para alguém. Eu tenho que crer nisso, porque se eu olho para mim, eu não teria condições de estar aqui. Então eu serei apenas a boca dessa palavra. Não olhem para Ruth, olhem para a mensagem que o Senhor quer dar para vocês. Miqueias 6, verso 8. Ele te declarou, ó Senhor, o que é bom, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Eu gosto muito da versão hebraica, da Bíblia hebraica completa, e ela diz assim: ser humano, você já foi informado do que é bom, do que Adonai, quer dizer, o Senhor, exige de você, apenas que haja com justiça, que ame a graça e que ande em pureza para com o seu Deus. Olha o que é que Deus pede de cada um de nós hoje. Deus pede que nós amemos a justiça, que nós amemos a graça e que nós andemos em pureza para diante dele. Aí a gente olha para a gente e a gente diz, como é que é possível andar em pureza diante de Deus? Né? Aí a gente se pergunta, por que eu, Senhor? Né? Mas a gente conhece a história de Isaías e vê em Isaías, ao contemplar a santidade de Deus, ele entende a importância de ser um instrumento nas mãos de Deus e ele diz, envia-me a mim, Senhor. O objetivo da verdadeira religião é desenvolver o caráter de cada um de nós. A religião, ela só é produtiva, ela só é positiva quando ela age de forma tal que ela transforma o nosso caráter. Nenhuma forma exterior, nenhum ritual religioso, ele cumpre o papel daquela religião que brota de dentro, que vem do interior. E essa religião exterior, essa formalidade, essa aparência, ela só tem sentido quando ela contribui para o desenvolvimento do nosso caráter. Não podemos confundir. A Deus a gente louva com o coração. Por isso, métodos é coisa de homem. Deus olha pessoas. Quando falamos de grandes movimentos, escutem bem, aqui não é nenhuma crítica aos métodos que a igreja utiliza, né? Mas quando falamos de grandes movimentos missionários, logo pensamos na entrega de milhares de folhetos, de livros, DVDs. Ao falarmos em séries de evangelismo, nós pensamos logo em aluguel de cadeiras, pensamos no aluguel de um espaço para pregar a palavra, fazemos escolha de hinos que possam ser impactantes e muitas pessoas possam ser levadas aos pés de Cristo.
Se falarmos em estratégias evangelísticas e métodos missionários, não vem à mente as classes bíblicas, os pequenos grupos, as duplas missionárias, as conferências públicas, a Semana do Calvário. Não é isso que a igreja sempre faz? Realmente tudo isso tem a ver com a missão da igreja. E tudo isso é uma maneira da gente ver de forma visível. Vocês estão ouvindo? Alguém não está ouvindo? Então vocês têm que resolver aí um problema só. O que é que eu faço? Para aumentar? Aproximar? Desculpem, irmãos, é a inabilidade. Desculpem. Há pessoas que não se sentem habilitadas para fazer grandes sermões, nem se sentem habilitadas para dar um estudo bíblico, e nem têm condições físicas de sair de casa para entregar folhetos. Mas são pessoas que vivem tristes no interior de suas almas, porque não conseguem fazer. A essas pessoas eu digo que o método verdadeiro é o método de Cristo. E qual é esse método? É o método do amor. Vejamos em 1 Coríntios 12. Aqui está uma mensagem do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, e que a gente pode aplicar para nós também hoje. 1 Coríntios 12, do verso 4 ao verso 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Deus é o mesmo. O Deus que inspira um grande pregador é o mesmo Deus que inspira um grande músico. É o mesmo Deus que inspira o zelador da igreja, que faz o seu trabalho com cuidado. É o mesmo Deus que inspira a secretária da igreja, a um professor da escola sabatina, a um diácono. É o mesmo Deus. Nós precisamos apenas amar. Amar a igreja, amar o serviço do Senhor, amar o povo que ainda não conhece o Senhor. E dentro da nossa disposição de nos colocar como instrumentos de Deus, Deus vai agir. E através de nós Ele vai fazer o melhor. Vocês sabem por quê? Porque o grande evangelista é Deus. Não somos nós. Essa obra é de Deus. Nós somos apenas, nossa missão, o nosso papel é nos colocar como instrumentos na mão de Deus. Deus julga, o Espírito convence, o homem ama. Karl Marx, quando fez uma palestra, um seminário para os líderes religiosos, os líderes do Partido Comunista, ele disse que a filosofia, o propósito da filosofia seria interpretar o mundo. O propósito do comunismo seria transformar o mundo. Quando a cortina dos países lestes caiu, a gente viu que o comunismo não transformou nada. E a filosofia? A filosofia ela tem cumprido o papel dela de fazer o homem refletir. E em 3 questões básicas, ela tem encontrado dificuldade de encontrar respostas. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde vou. E é nessa incapacidade da filosofia que ela se rende serva da teologia. Porque a teologia é o conhecimento de Deus. E a teologia nos dá essas respostas. Quando a gente conhece Deus, que a gente passa a se relacionar com Deus, a gente entende que Ele é o Criador de todas as coisas. E se Ele é o Criador de todas as coisas, somos obras de Sua mão. Saber que Deus sonhou conosco, sonhou criar-nos, pensou num ser, em dar uma vida a esse ser, construir um país, um mundo para esse ser, me dá um sentimento de importância. Eu sou fruto do plano de Deus. Essa é minha origem.
Qual é a minha missão nesse mundo? É amar. Eu nasci para amar. E eu nasci para ser amado. Essa é a nossa missão. Quem não entendeu isso ainda, precisa entender. E qual é o nosso futuro? João 14 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eis que eu vou e vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o nosso futuro. Morar por toda a eternidade ao lado do nosso Criador. Em algum momento da nossa história, nós fraquejamos, nós nos rebelamos, nós fomos separados de Deus. E se o pecado nos fez, nos tirou, quis nos separar da ética de Deus, a misericórdia nos sustentou. Jamais nós saímos da memória de Deus. Então, se você foi chamado para fazer parte do povo de Deus, aceite esse chamado. Descubra junto com o Senhor qual é a sua missão. Certamente, o Espírito que inspirou Elias, Moisés, Arão e tantos outros homens na história bíblica vai inspirar você. Se nós formos olhar para a história, dentro mesmo da Bíblia, a gente vê algumas histórias relacionadas às mulheres, né? É raro, porque mesmo nas sinagogas, no primeiro século, não poderia haver registro do nome de mulher. Só os nomes masculinos eram registrados, porque eles estavam aguardando o Messias, né? Então, não interessava a mulher. É por isso que o homem era sempre registrado, na genealogia vem sempre o nome de homens. Nas sinagogas, as mulheres elas não poderiam ficar no mesmo ambiente físico dos homens. Havia uma área física 15 degraus abaixo da área onde os homens ficavam, e essa área lá embaixo era dedicada para as mulheres. Exatamente, o objetivo era só esse, dizer, você fica lá embaixo porque você está subordinada a nós, os homens. Quando mesmo um rabi, se ele tivesse em público e uma mulher precisasse de um conselho espiritual, ele ignorava essa mulher. Essa mulher poderia gritar os seus pulmões, mais forte dos seus pulmões. Ele não poderia falar com essa mulher, porque o homem não falava com a mulher em público. Então veio Jesus. E veio Jesus e quebrou todos esses paradigmas e rompeu com tudo isso. E ele encontrou um dia com uma mulher. Ele sabia que aquela mulher estava precisando dele. E ele foi e passou pela zona onde aquela mulher estava. E aquela mulher sofria há 12 anos de um fluxo sanguíneo. E na cultura judaica, a mulher que estava menstruada, ou a mulher que tinha um problema de hemorragia, essa mulher era considerada imunda. Aí vocês imaginem a vida dolorosa que foi a vida dessa mulher. Essa mulher, ela não podia ser abraçada, nunca foi abraçada. Ela não podia abraçar ninguém, porque ninguém podia tocar nela. E ela, no silêncio da dor dela, ela com a fé, ela foi lá e tocou na veste de Jesus. Jesus poderia ter deixado como estava, mas Jesus não deixa nunca ninguém em silêncio. E ele se virou e perguntou àquela multidão, quem me tocou? Estranho, né? Sendo comprimido por uma multidão e de repente perguntar quem me tocou. Mas Jesus sabia que havia saído o poder dele. E Jesus sabia, ele é onisciente, ele nunca deixou de ser Deus. Ao assumir a natureza humana, ele não deixou de ser Deus. Ele a subjugou. Porque para cumprir o plano da salvação, ele não poderia usar os atributos de Deus. Mas ele era Deus. Era Deus entre nós. E ele é onisciente, ele sabia daquela mulher. E ele então chega, vai até aquela mulher. E ele expõe aquela mulher em público. Olha quantas regras ele está quebrando. Ele tocou na mulher, ele expôs a mulher em público, não é? Uma coisa que um rabi não faz, e ele fez. Sabem por quê? Porque Jesus queria que as mulheres compreendessem que não era o plano dele, que houvesse aquele pensamento de humilhação a elas. Que ele estava ali para morrer tanto por elas, como por aqueles homens também.
E para cada um, Jesus usava um discurso próprio. Para a mulher samaritana, Jesus usou um discurso específico. Para os fariseus, Jesus usava outro. Como nós somos discípulos de Jesus, nós não podemos usar o mesmo discurso, a mesma mensagem, embora o conteúdo, a essência seja a mesma. E aí, a filosofia nos traz vários pensadores. Na construção da interpretação da humanidade, a filosofia contribuiu com vários pensadores. Nós temos na Idade Média René Descartes. René Descartes, naquela Idade Média, vocês sabem o problema que a religião também causou, né? Era difícil amar a Deus do jeito que a igreja da Idade Média falava. E René Descartes, ele então apresenta que a religião não era mais para decidir o destino da humanidade. Tinha que ser o homem. Aí ele pôs o homem no centro do sistema. Mas depois de René Descartes, apareceu um outro filósofo, Blaise Pascal, nós conhecemos bastante, né? Blaise Pascal, ele voltou a colocar a questão da potência de Deus mais importante em relação ao próprio eu. O homem não era tão importante quando a questão era Deus. E ele demonstrou que as verdades da razão e da fé não estavam na mesma ordem. Depois de Blaise Pascal veio Kant. E Kant, dizendo que não é a fé, mas a razão que pode dar ao homem a liberdade, ele especulou que a moral deveria se libertar de toda e qualquer influência exterior. Significava o quê? A moral não tem vínculo com a fé. Então, a fé não deve ser levada em conta na questão da moralidade. Depois dele veio o filósofo ateu Paul Sartre, e ele disse que Deus estava morto e o que as pessoas tocavam era apenas um cadáver. E para contestar o pensamento de Sartre veio Martin Buber, filósofo humanista, e ele disse que, de fato, eu vou ler exatamente como ele contestou. De fato, Deus está escondido, porque o coração e a fé não procuram mais uma razão doentia, orgulhosa, uma liberdade que não quer amá-lo, mas apenas satisfazer suas especulações e sede de conhecimentos. Deus vivo não é apenas um Deus que se revela, mas um Deus que se esconde. Aí eu olho para essas teologias modernas, uma teologia da prosperidade, que ensina que você tem que agradar a Deus para que Deus seja sensibilizado a se mover em sua direção. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. Se nós vamos dar uma oferta, que ela seja dada porque nós compreendemos que se nós temos, é porque Ele já nos doou. Jamais uma oferta tem que sair do nosso bolso, tentando sensibilizar Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhem a teologia profunda que tem nisso daí. Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho. É Deus agindo. Para que todo aquele que nele crê, é o homem reagindo. A religião pagã, ela ensina que Deus reage e que o homem age. Mas essa não é a religião da Bíblia. A religião da Bíblia diz exatamente o contrário. Deus tem motivações próprias para nos amar. Nós não precisamos sensibilizar Deus. Não pense que a oração que nós fazemos é para sensibilizar a Deus. Não é. A oração é para nós mesmos. Para nos fazer parar. Para nos fazer nos concentrar de que nós temos um Deus, um ser superior a quem temos que dar conta e com quem temos que nos relacionar. Então, ao se aproximarem de Deus, se aproximem na certeza que foi Ele quem te atraiu até Ele. Porque está lá em Jeremias 31, verso 3. Porque com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. É a benignidade, a bondade de Deus que nos trouxe até aqui. Amém. Nós clamamos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo já está conosco. Amém.
Não pense que estaríamos aqui, não pense que estaríamos andando no caminho da fé, se Ele já não estivesse conosco. Jesus disse, eis que eu vou, mas eu vou enviar um Consolador. E esse Consolador vai estar com você até o final dos séculos. Alguns interpretam errado a mensagem de Ellen White, quando ela diz que nos últimos dias o Espírito Santo se afastaria da terra. É verdade, ele vai se afastar, mas ele vai se afastar do coração do ímpio. Ele não vai deixar o coração dos justos. Nenhum de nós estaria diante de Deus se não fosse a presença do Espírito Santo consigo. Tudo que nos leva a nos aproximarmos de Deus é a presença de Deus em nós. Então, pensar, a teologia da última geração está por aí, tentando se filtrar na igreja, e está pregando um perfeccionismo, onde as pessoas acreditam que vão estar completamente sem pecados antes da volta de Cristo. Essa não é a teologia bíblica, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Nós vamos estar em pecado. Mas aí é um outro tema. Porque para entender a natureza da perfeição e a natureza do pecado, temos que entender o pecado como transgressão, o pecado como condição, o pecado como natureza, o pecado como rebelião. E isso, cada um tema desse é um tema para uma semana de oração. Eu não tenho tempo para conversar sobre isso. Mas só vamos entender a teologia da redenção quando entendemos de verdade o que é o pecado. E somente após isso vamos entender realmente de fato o que é perfeição diante de Deus. Não pense que você pode sobreviver espiritualmente se não tiver a presença do Espírito Santo. Jamais Ele vai lhe abandonar. Porque a palavra do Senhor não mente. Ele é o Consolador prometido para até o fim, por toda a eternidade. Nós temos hoje um grupo de 4 pessoas no mundo, em que que é exatamente o público-alvo para a nossa pregação do Evangelho. E às vezes fazemos confusão e misturamos esses 4 grupos de pessoas como se fosse um grupo só. Quais são esses 4 grupos de pessoas? Nós temos o secular, nós temos o contemporâneo, nós temos o pluralista e nós temos o pós-moderno. O secular é aquele ateu, é o que não crê mesmo em Deus. O contemporâneo é o homem dos nossos dias. O pluralista é aquele que acha que a verdade está em todas as religiões, que a verdade está em todas as pessoas que vivem uma religião. Não existe um livro próprio onde a verdade esteja contida. Os pós-modernos, eles são mais complexos. E esse é o homem hoje da nossa geração. É o homem que não duvida de Deus. Ele sabe que Deus existe. Mas é um homem que tem dificuldade, porque ele não tem relacionamento com Deus. Aí ele tem dificuldade de achar que a verdade está encerrada nesse livro. E ele tem dificuldade de olhar para as religiões e achar que alguma delas está apresentando a verdade. E eu vou dizer, e eles têm razão. Ontem eu estava andando e eu vi uma moça, uma senhora testemunha de Jeová, arrastando uma mala, e na mala dela tinha escrito bem grande: aprenda conosco o que a Bíblia realmente fala. Aí você vai para o Espiritismo também diz que tem a verdade. Aí você vai para o Islamismo, ele também ensina que tem a verdade. E o homem que não tem realmente um relacionamento com Deus, ele tem dificuldade para discernir isso daí. E sabe qual é o método que pode alcançar esse homem? O método de Deus. E o método de Deus é o método que Jesus Cristo usou quando ele esteve aqui na terra. Lembrem-se sempre disso. Os homens veem os métodos. Deus vê as pessoas. Por isso Jesus não poderia falar com a mulher samaritana do mesmo jeito que ele falava com os fariseus. E nós também não podemos falar. Mas nós podemos seguir o exemplo de Jesus. E o maior atributo de Jesus era o amor. E esse tem que ser o nosso maior atributo.
Esse tem que ser o nosso instrumento na pregação do Evangelho. Precisamos estar convencidos de que o sucesso da missão de transformar o mundo depende exclusivamente do poder do Espírito Santo. Este é o segredo do sucesso da missão. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Somos instrumentos, mas é Ele quem converte. Então, não se angustie. Estude a palavra. Aprenda para você. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Você não poderá compartilhar a palavra se você não tiver a palavra dentro de você. Você não poderá compartilhar o amor se não tiver o amor dentro de você. Então, trabalhe a própria espiritualidade. Busque a Deus em oração. Busque a Deus através de uma comunhão com a sua palavra. E o Espírito Santo fará a obra. E quando o Espírito Santo fizer a obra, você será um instrumento nas mãos de Deus. E muitos serão convertidos. Durante a sua vida, Jesus Cristo ensinou os segredos de um viver autêntico. Ele curou enfermos. Ele sarou feridas. Ele perdoou e chorou com a dor humana. Aos hipócritas e aos necessitados, ele falou com autoridade, porque ele tinha consciência de quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele era Deus entre os homens. E ele sabia que nele mesmo havia a resposta para todos os problemas. Então, os conceitos filosóficos, as interpretações filosóficas vão sempre existir, vão sempre ser contestadas. Mas o Evangelho, ele jamais será irrelevante. Enquanto houver uma alma chorando, enquanto houver uma alma presa pelo pecado, enquanto houver alguém ainda necessitando conhecer a paz que a salvação promove, o Evangelho vai estar vivo. E nós precisamos acreditar nisso. Porque o mundo aí fora faz a fé diminuir. O mundo aí fora duvida que haja um Deus, porque há muito sofrimento, irmãos. Há muita violência. A maldade do homem, ela se multiplica. E o homem que não conhece Deus, ele se questiona onde realmente está Deus. Eu me lembro muito bem quando houve aquele atentado de 11 de setembro, né? Foi 9 ou 11 de setembro? Setembro. E meu esposo, ele faz parte ele é cientista, ele é professor universitário, e a gente está sempre envolto a homens que fazem ciência, né? Pesquisadores. E esse pessoal, eles são muito, às vezes por uma questão de orgulho, eles não admitem, mas por uma questão de vaidade, eles escondem que acreditam em Deus. E nesse dia eu encontrei um senhor, um professor, e ele sabia que eu gosto muito de ler a Bíblia, e ele chegou logo para mim me pedindo explicação. E aí, onde está Deus? Cadê o seu Deus? Onde ele estava? E eu olhei para ele e disse, ele só não estava pilotando aquele avião. Quem estava pilotando aquele avião era um homem. Você é livre para você fazer o bem e o mal. Você faz o mal? Não. Então, eles fizeram aquilo porque havia maldade no coração deles. Mas você não me convence. Eu não vou ler a Bíblia. Está certo. Hoje, né, de lá para cá, onde esse homem me encontra? E eu vou dizer para vocês, eu experimento uma emoção muito grande quando eu vejo aquele homem dizer aquilo para mim. E ele agradece para mim o fato de hoje ele procurar a Bíblia para ler. Amém. Entende? De procurar entender e encontrar as respostas que ele está procurando. Onde ele me encontra, ele chega para mim e ele agradece. Eu não me perturbo por ele me perguntar pela igreja, eu não me perturbo por ele me perguntar como se chega aos pés de Cristo, porque essa não é a minha missão. Aí é o trabalho do Espírito Santo. O meu trabalho é amar esse homem. O meu trabalho é orar por ele, para que o Senhor possa aproveitar os momentos de humildade dele e ele encontrar as respostas que ele tanto busca. E como esse homem tem muitos. Recentemente eu me encontrei também com um senhor que é veterinário e eu fui levar meus passarinhos para ele. E ele olhou para mim e disse, você é cristã, né? Eu disse, sou.
Eu não sei nem por que ele perguntou aquilo, né? Tinha sido o nosso primeiro contato. E ele disse assim: eu gostaria tanto de encontrar pessoas para conversar sobre Deus, mas eu não quero falar de religião, não. É para falar sobre Deus. Sente aqui nessa mesa aqui, vamos conversar. E a gente trocou algumas ideias. E teve um momento que ele disse assim: eu acho o cristianismo um absurdo. É surreal. Como que uma pessoa pode amar quem lhe machuca, quem lhe provoca dor, e chegar ao ponto de oferecer a outra face? Como pode alguém estar ali sendo espancado e orar a Deus para que o perdoe pelo que ele está fazendo? Aí eu olhei para ele e disse: seja bem-vindo. Esse é o universo do cristianismo. Você é muito mais cristão do que você pensa que é, porque você entendeu o que a grande maioria ainda dentro do cristianismo não entendeu, porque nós temos dificuldades para amar. E isso daí só se explica pelo amor. E o cristianismo mostra a sua veracidade exatamente aí. Porque quem fez isso, quem disse essas palavras, viveu todas as letras do que falou. Essa é a autenticidade do cristianismo. Irmãos, nós temos na história cristã o exemplo de muitas pessoas. Nós temos Martim Lutero, nós temos Spurgeon, nós temos a própria esposa de Martim Lutero, né, que pouco se fala, Catarina von Bora, pouco se fala sobre essa mulher, mas a esposa de Martim Lutero foi um grande braço de Deus na pregação do Evangelho. Nós tivemos nas selvas da Colômbia e da Venezuela, por mais de 50 anos, uma mulher chamada Sophie Muller. Ela implantou centenas de igrejas naquela região. Nós tivemos no Equador 2 mulheres, Elizabeth Elliot e Raquel Sant, que substituíram seus maridos e irmãos, respectivamente, que foram mortos por flechadas de índios. Nós tivemos na história da Bíblia a história dos mártires. Mateus foi morto à facada, Tiago foi decapitado, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Felipe foi crucificado, Matias colocado na fogueira, Bartolomeu também foi decapitado, Tiago foi morto a pedradas, André também foi crucificado, Isaías foi serrado ao meio, e não foi com motosserra não, viu? Era aquele serrote manual. Simão Zelote morreu a machadadas, Judas Tadeu também, e Tomé morreu a flechadas, né? Qual é o nosso problema hoje como cristãos? De que a gente está reclamando? Vocês têm acompanhado o drama da igreja de hoje? E quando eu falo de igreja, eu amplio o universo. Há um mundo lá fora hoje que está sendo perseguido, um mundo que está querendo levar a Bíblia. E há homens que estão morrendo porque estão lendo a Bíblia escondido, porque estão insistindo em pregar o Evangelho em terras onde lá é proibido. Nós temos essa imensa liberdade para falar do amor de Deus. Por que somos tão tímidos? Se a promessa do Espírito Santo é dada para cada um de nós, por que não temos buscado o Senhor? A única explicação que eu olho, que eu encontro é essa, que quando eu olho para mim mesmo, é que às vezes a gente se perde tanto nos cuidados do dia a dia e a gente esquece o essencial. Tudo que tem aqui hoje e que a gente tem, isso vai passar. Isso é efêmero, a nossa própria vida, ele é um sopro, está lá em Tiago, é um sopro. Não construamos o nosso valor, não coloquemos o preço da nossa eternidade naquilo que a gente está construindo materialmente aqui. Há algo superior que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E há um mundo lá fora que precisa saber disso. E que nós temos o privilégio de conhecer essa verdade. Está na hora da gente sair, meter a cara mesmo no mundo e assumir a nossa missão de ser cristãos. Está na hora de brincarmos de ser cristãos, de cuidarmos do nosso testemunho, porque o nosso testemunho hoje é o argumento vivo
para esse mundo pós-moderno do que é a palavra de Deus. Eu vou pedir a vocês, para vocês meditarem nessa canção. Faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro. Se no universo grande eu sou, eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade.
Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. O trabalho missionário pertence ao Senhor. Ele, de fato, é o evangelista por excelência. Para realizarmos uma grande obra, temos que buscá-lo diariamente, vivendo em total dependência dele. Sejamos dependentes do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o tempo na terra é curto. Muitas pessoas podem abalar ao mundo com suas credenciais e construir reinos com suas aptidões. Mas no final, no encontro com o nosso Salvador, quando Ele vier nas nuvens do céu, o que contará para a eternidade não será aquilo que realizamos com nossas habilidades, mas o que Deus fez através de nós, por meio de nossa fé. Esse é o convite do Senhor, que sejamos igreja. E o dono dessa igreja não somos nós. O dono dessa igreja, a palavra de Deus nos diz que é o cabeça, é Jesus Cristo. Ele cuida dessa igreja, não se preocupem. A nossa única missão é amar. Deixemos que a obra é dele. Se um falhar, Deus levantará outro, porque ele vai completar a obra. Então amemos, amemos, amemos. Esse é o evangelho que o mundo precisa escutar. Convido a igreja para se levantar, para a gente orar a Deus. E que se cada um tem o desejo no seu coração de renovar essa entrega pessoal a Deus, que fale com Deus em seu coração. Santo e eterno Deus, maravilhoso Senhor. Obrigada, Deus bendito, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que consola o nosso coração. Muitas vezes, Senhor, angustiado diante de todo o sofrimento que a gente testemunha no nosso dia a dia. Obrigada porque o Senhor disse que sempre estaria conosco e o Senhor sempre está. Amém. Olha, Senhor, do Teu santo trono. Contempla essa igreja. Contempla o Teu povo, meu Deus. Tu conheces as necessidades de cada um, cada criança, cada homem, cada mulher. Verdade. Queremos, Senhor, cumprir o Teu chamado. Mas precisamos que o Senhor nos habilite, que o Senhor nos capacite. Queremos a Tua essência em nossas vidas, Senhor. Antes do conhecimento, queremos experimentar, queremos amar. Amar como o Senhor amou, com toda a profundidade da nossa alma, Senhor. A ponto de as pessoas olharem para nós e verem a Ti e desejarem se aproximar do Senhor. Amém. Perdoa, Jesus. Perdoa o pecado de cada um de nós. Somos indignos, ó Deus, de portar a Tua palavra. Mas nesse instante, Senhor, Tu nos deu a liberdade de nos aproximar do Senhor. Amém. Então nos aproximamos porque Tu fizeste essa ligação através da cruz do Calvário. Amém. E nós nos achegamos diante de Ti, do Teu santo trono. E Te dizemos, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Transforma as nossas vidas, Senhor, pois há muito a ser transformado. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, dá-nos sabedoria, a sabedoria do Teu Santo Espírito. Fortalece-nos na fé, leva-nos de volta para os nossos lares, Senhor. E que em nossas vidas Tu possa brilhar. Te pedimos essas bênçãos em Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor.